Olá, meus amados, meus queridos irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe sua vida poderosamente. Sou o pastor Jefferson Roque. Nós vamos dar início ao estudo da palavra do nosso Senhor, a carta de Paulo aos Romanos. Louvado seja o nome do Senhor. É muito importante acompanharmos a palavra do Senhor e entendermos as lutas, o empenho que esses nossos irmãos passaram para que o Evangelho fosse divulgado. Então Paulo ele escreve a várias cidades e agora ele também está escrevendo a esta população de Roma, até mesmo aonde ele foi executado. Muitas lutas este nosso querido irmão passou, não é verdade? Mas aqui nós veremos, amados, palavras de amor, aconselhamentos para a igreja, para toda aquela população que já estava convertida ao Senhor Jesus, aos que ainda não estavam, mas que eles permanecessem firmes, para que eles guardassem a fé, porque, como ele mesmo diz, chamado por Deus a ser apóstolo, não por meio de homens, não eleito ou elegido por vontade humana, mas pela vontade do próprio Senhor. Então são livros, são cartas maravilhosas. E desde já eu convido a você a se inscrever no canal, em nome de Jesus Cristo. Acione o sininho, faça seus comentários para a glorificação do Senhor. Glorifique a Deus em nome do Senhor Jesus. Vamos dar início, amados. Capítulo 1. Louvado seja o Senhor. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca do seu filho que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia! Graças ao nosso Senhor por essa exclamação, por essas palavras, para que nós venhamos entender que desde o princípio, desde o anúncio que um dia viria o Salvador, o Filho de Deus, anunciado pelos profetas. Então, esta declaração está sendo para que as pessoas creem e acreditassem, de fato, que é somente a Jesus Cristo que nós devemos adorar, que nós devemos buscar. Que somente a Jesus Cristo, porque este sim de fato salva. Este sim de fato resgata a alma do homem e da mulher perdidos. Não é verdade? Pelo qual recebemos a graça e o apostolado, pela obediência da fé entre todas as gentes, pelo seu nome, entre as quais sois também vós chamados, para serdes de Jesus Cristo. A todos os que estão em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente eu dou graças a meu Deus por Jesus Cristo, acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Que maravilha, aleluia! Então, nós aprendemos que aqui, que em primeiro lugar, nós devemos dar graças ao nosso Deus por Jesus Cristo. Em tudo, agradeça a Deus por Jesus Cristo. E aqui está sendo relatado que por toda parte, por todas as regiões, por todo o mundo, a fé estava sendo divulgada, a fé em Jesus Cristo. É muito bom quando nós temos um trabalho ou nós realizamos algum feito, alguma obra
e aquela obra ela passa a ser reconhecida como uma boa obra. Não é verdade? Quando nós estamos fazendo algo aqui neste mundo, algo que ainda que seja aparentemente simples, aquilo é reconhecido, nos alegra muito. Isso agrada muito a nossa vida. Agora, quanto mais esta obra poderosa, este ministério fantástico que o Senhor, nosso Deus, ofereceu e abençoou o irmão Paulo, o apóstolo Paulo, ele está de fato muito feliz, agradecendo a Deus, porque o trabalho não está em vão. Amados e queridos irmãos, nós temos que ter esta confiança no Senhor. Aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos, o Senhor, Ele é fiel para cumprir e realizar os desígnios do seu coração. Ele vai nos capacitar. O Senhor vai realizar, aleluia, grandes obras, grandes feitos, aleluia, por meio do seu Santo Espírito. Então o apóstolo Paulo, ele agradece pela fé dos irmãos. Aleluia, que maravilha! Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho do seu Filho, que é a testemunha de que é incessantemente, eu faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações, que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião para ir convosco. Aleluia! Que amor! Nós devemos ser assim, sentir alegria de procurar os irmãos. Nós devemos ter prazer em estar perto daqueles que amam o Senhor Jesus. Isso tudo nos ensina a maneira que nós devemos nos comportar. Não é verdade? Então procure estar perto, se alegra com as pessoas que de fato também estão servindo a Deus. Isso é muito gratificante. E o nosso Senhor, conforme está escrito aqui, Ele sabe. O nosso Senhor sabe. Porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados, isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua. Então aqui nós aprendemos que quando nós estamos próximo de pessoas que nos amam e nós amamos, ainda que porventura estejamos tristes ou atribulados, nós venhamos ser consolados. Nós seremos consolados, não é? Quando você encontra alguém que gosta de você, quando você está na sua família, juntamente aí com seus entes queridos, e porventura você esteja passando algum momento de tristeza, você pode observar que vai chegar uma hora, um instante, que você vai sorrir, você vai conversar, porque alguém vai conversar com você, vai falar com você, e aquela tristeza, ela vai desaparecer. Ainda que momentaneamente, mas aquilo vai passar. Então, as pessoas amigas, elas nos consolam. Não é? As pessoas que têm Deus, elas consolam umas às outras. Elas são instrumentos para a consolação. Aleluia, Jesus. Assim vossa como minha. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para que também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E assim, quanto está em mim, estou pronto para vos anunciar o Evangelho, a vós que estáis em Roma. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. Primeiro do judeu e também do grego,
porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé. Como está escrito, mas o justo viverá da fé. Porque dos céus se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e a injustiça dos homens, que ele tem a verdade e injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe o manifestou. Que maravilha! Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que são criadas. Oh, glória! E é verdade, né, amados? Nós conhecemos e vemos a Deus de que maneira? Quando nós vemos uma transformação numa pessoa, quando nós observamos o poder da criação, né, da natureza, o nascimento de uma pessoa, quando nós vemos a força que existe nos ventos, nos temporais, não é? Quando você vê uma semente colocada na terra e depois ela se transforma em uma imensa árvore que produz frutos, que também contém outras centenas de sementes que se tornarão outras árvores que produzirão outros frutos. A gente vê o milagre da multiplicação. Nós observamos o oxigênio, que ele chega purificado até os nossos narizes, nós respiramos, nós nos alimentamos, bebemos de água e nós vemos que tanta poluição na terra e a terra ainda ela consegue se renovar. Então a gente vê, é graças ao Senhor. Todas as coisas visíveis e invisíveis, elas se manifestam e provam que Deus existe. É isso que, louvado seja o nome do Senhor, nós temos dentro do nosso coração, dentro do nosso entendimento, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Reconhecemos que o Senhor é o autor de todas as coisas, o Criador de todas as coisas, e nos deu o dom da vida. Para que eles fiquem inexcusáveis. Portanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Então aqui você vê que, mesmo diante de tanta verdade, de tanto amor e graça que o nosso Deus tem nos ofertado, tem nos dado até os dias atuais, muitos não dão glória a Deus, muitos desvaneceram, se afastaram, muitas pessoas fugiram e fogem de reconhecer que Deus é o autor da vida, não é verdade? Nós sabemos, amados, que até por meio da ciência, quanto mais se estuda, mais os cientistas ficam intrigados com tanta perfeição na multiplicação de células e de genes, não é verdade? Do comprimento ou a distância que eles tentam imaginar que é uma galáxia ou universo, essa imensidão. Então, por mais tecnologia que seja desenvolvida ou criada, como eles dizem, se uma pessoa tem, de fato, Deus no coração, Jesus no coração, esta pessoa ela se aproxima mais do Senhor. Porque é impossível que isto tudo seja obra do acaso. O que nós vivemos, o que nós vemos, o que nós sentimos, isto não pode ser obra do acaso. Isto não é simplesmente uma explosão que gerou e criou todas essas coisas com essa perfeição. Então muitos não glorificam a Deus, mas infelizmente, conforme a palavra do Senhor no livro de Apocalipse, o Senhor irá cobrar. Porque não dão glória a Deus, que é o Criador, mas dão glória à criatura, que é falha. Não é verdade? Muitos glorificam a homens e buscam glória de homens, que é pecador, que é miserável, que é falho e fraco, ao invés de buscar aquele que é infalível, que é todo-poderoso e, conforme a palavra, é invencível, é todo-poderoso. Esse é o nosso Senhor.
Amém, Jesus. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança à imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Pelo que também Deus os entregou às suas concupiscências dos seus corações, à imundícia, para desonrar os seus corpos entre si, porque mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. Então você vê, amados, aqui é o texto que é muito sério, né? Então dão mais honra e glória a quadrúpedes, a aves, a homens, né? E mudaram a glória de Deus, que é infalível, que é todo-poderoso, e passaram a glorificar a criatura, ao invés de glorificar o Criador. Então Deus entregou essas pessoas às suas próprias vontades e desejos. E agora essas pessoas, elas vão colocar o seu corpo, a sua vida, em desonra, serão desonrados, colocarão a sua vida nos seus próprios deleites e desejos, porque o próprio Deus os entregou. O nosso Deus é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames. Você vê aqui? Deus os abandonou. O que significa isso? Quando você abandona algo, é porque você não quer mais. Você é abandonado, foi abandonado, você não foi aceito mais. Nós temos que lutar para que nós sejamos aceitos por Deus, não abandonados por Deus. Está escrito aqui, porque Deus os abandonou às suas paixões infames. Isso não é agradável ao Senhor. Não é verdade? As pessoas que cometem coisas e situações que desagradam ao Criador, o próprio Deus irá abandonar. É a palavra do Senhor. Não é? Então é por isso que nós recorremos e buscamos a Jesus Cristo, porque Ele, por meio do seu sangue, nos purifica de todo o pecado e nos faz nova criatura e nos elege feitos filhos de Deus por meio da fé e a de graça. Porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, do contrário, a natureza. E semelhantemente, também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros. Aqui, olha bem o que está escrito na Bíblia. As mulheres deixaram a sua natureza e os homens também deixaram as suas naturezas, o uso, né, com as mulheres, e se inflamaram uns com os outros. O mundo está dessa forma. O mundo já vem passando uma transformação, né? Aprovando leis para que tudo isso seja de fato confirmado. Então aqui a palavra do Senhor já está escrita há centenas de anos. Não é verdade? Então, a confirmação. Então isso aqui não é um texto isolado, é um texto firme, certo. As mulheres abandonaram a sua natureza feminina, não é verdade? E os varões abandonaram as suas práticas, o uso da mulher, quer dizer, e passaram a se inflamar uns com os outros. Por quê? Lá no início estava escrito, porque Deus os entregou, Deus os abandonou. E quando fala que abandonar, não que não haja o perdão ou não haja o resgate, mas quando fala isto, abandonar, está dizendo referente às vontades dele, porque Deus não vai mudar a vontade das pessoas. As pessoas, elas têm o livre-arbítrio. Você pode falar, pensar, agir como você quiser, mas haverá uma consequência. É a mesma coisa comigo. Eu posso falar, pensar e agir
mas haverá uma consequência. E nós estamos falando de consequência, não consequência só aqui das coisas concernente aqui da terra. Nós estamos falando de consequências espirituais, né? E falamos por meio do amor. É o amor. Se existe uma carta alertando, é porque é o amor. Quando existe um anúncio dizendo perigo, é porque existe ali um alerta para que a pessoa não sofra o dano. Não é verdade? Então aqui está escrito isto. Varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Aqui é um comentário, você vê, recebendo a recompensa que convinha aos seus erros. Então é um erro. Perante os olhos de Deus, é um erro. Perante os olhos do nosso Senhor, é um erro. Né? E isso não é impedido de falar. Nós não podemos ser impedidos de falar isto. Porque os que cometem tais coisas, eles também nem sabem. Por quê? Porque eles foram entregues. Você compreende? Então, é a palavra do Senhor que alerta, é a palavra do Senhor que orienta. Se as pessoas atentarem à palavra do Senhor, elas terão os olhos espirituais abertos, verão a verdade, reconhecerão os seus erros, que até então muitos nem pensam que é um erro, mas verão que é um erro e serão resgatados pelo Senhor Jesus. Porque Deus não quer que nenhuma alma se perca. A vontade do nosso Senhor é que todos se salvem, mas a salvação vem por meio de Jesus Cristo. É o que está escrito. Né? Ainda que muitas doutrinas, outros ensinos falem outras coisas, muitos sofrerão porque acreditam que estar no céu ou ser salvo é algo fácil. Não é verdade? Certos dias eu ouvi uma pessoa falando, fulano está nos vendo do céu. Olha, haverá um julgamento, segundo a palavra do Senhor. Não é pelo fato de alguém ser bonzinho aqui que essa pessoa, ela de fato está salva. Você sabia disso? Não, o ser bom é muito relativo. Como que eu fui bom? Como você foi bom? Como nós estamos sendo bons? O que é ser bom? Você compreende? Tem pessoas que são muito generosas e muito bons, mas quando fala de Deus, elas não querem ouvir. Então, o que essa bondade vai salvar a pessoa? Em que? A Bíblia nos fala que a justiça do homem são como trapos de imundícia. A imundícia ou a justiça que eu tento fazer diante de Deus é como imundícia. Nada pode me dar a salvação, me comprar a salvação. A salvação só é me dada de graça quando eu recebo o Filho de Deus como Senhor e Salvador. Quando o sangue de Jesus Cristo foi derramado na cruz, no Calvário, morrendo por todos nós, quando eu recebo Jesus Cristo como Senhor, então esse sangue me alcança. Esse sangue vem sobre você. Ele nos alcança e nos lava e nos santifica. Amém. Como eles, se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Estando cheios de toda a iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano e malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nércios, infiéis nos seus contratos, sem afeições natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que a fazem. Meus queridos,
É a palavra do nosso Senhor que nos fala aqui. Não é só os que fazem, mas aqueles que consentem com aqueles que a fazem. Não é? Como se, um exemplo, você sabe que alguém cometeu um crime, você viu ou você ouviu de alguém que tal pessoa cometeu um roubo, um assassinato, né? Algo desagradável perante os olhos de Deus, e você descobre que aquela pessoa é um amigo seu, é um conhecido, é um familiar, e você esconde aquela pessoa. Você coloca aquela pessoa escondida em alguma coisa, algum canto na sua casa, leva para algum lugar, dá fuga para aquela pessoa. Você passa a ser cúmplice também. Você entende? E isto nós estamos falando de coisas aqui na Terra que há um tempo para cumprir e deixar, né? De ter um fim. Mas com as coisas do Senhor não é assim. Você vê que aqui há toda sorte de coisas terríveis que a humanidade tem feito, né? São mentirosos, a humanidade é enganador, não é? A humanidade ela trata e não cumpre, ela promete e mente, não é verdade? São desobedientes. E aqui vem toda a gama de exemplos, não é verdade? Cometem atos impróprios, imorais, prostituição, roubos, assassinatos, tramas, tudo aquilo que desagrada ao Senhor. Tudo. E se o homem lhe querer isso, Deus não irá impedir. Se o homem escolher o mau caminho, o Senhor ele vai permitir, porque o nosso Senhor, o nosso Deus, ele quer que você e eu o ame pelo que ele é por livre e espontânea vontade. Ainda que ele tenha poder para mudar a mente de alguém, Deus pode fazer isso, mas ele não faz, porque ele não abusa desse poder nesse ponto, porque ele deu a capacidade ao ser humano de raciocinar. Você compreende? Quando alguém ama a outra pessoa, essa pessoa se alegra com o amor sincero da outra pessoa, não é verdade? Você não quer que a pessoa te ame porque você paga ela. Essa pessoa, na verdade, ela não te ama, ela está com você por interesse, ela estaria comigo por algum interesse, mas você quer que essa pessoa esteja com você na pobreza ou na riqueza, na saúde ou na doença, ao seu lado, não é verdade? Então, é assim com o nosso Senhor. É assim com o nosso Deus. É você passando luta ou passando muitas felicidades. É você passando provas ou você vencendo todas elas. O Senhor, ele vai te aceitar, ele vai te amar e vai te acolher pela sua fidelidade com ele. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Que a graça e a paz do nosso Rei amado Jesus alcance todos vocês,